Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ter um assunto de alta relevância nos nossos vestibulares regionais. FUVEST, VUNESP, Unicamp, também Mackenzie, PUC, PUCamp, etc. Reação de dupla troca. Infelizmente, o nosso material do cursinho não apresenta essa aula. O autor coloca somente no módulo, no capítulo 25, da frente de número 1, os tipos de reações inorgânicas, citando apenas a reação de síntese, decomposição, simples troca e dupla troca, mas sem entrar no mérito da questão especificamente, sem explicar as condições e exercícios e exemplos. Então, essa aula é de extrema importância para vocês, tá? Antes de iniciarmos a resolução desses exercícios, eu vou apresentar a teoria para vocês desse tópico, tá? E eu vou fazer isso da seguinte maneira: eu vou apresentar aqui esse resumo, mas depois nós vamos subir aí na semana que vem essa aula para você assistir minuciosamente toda a explicação, ok? Como o nome já diz, a reação de dupla troca, ocorre duas trocas aqui, ó. Numa reação genérica do tipo AB mais CD, formou ADCB. Notem que ocorreu duas trocas, né? O A trocou o B pelo D e o C trocou o D pelo B, né? Ocorreram duas trocas, por isso a reação é chamada de dupla troca. Mas qual é a condição para ocorrer essa reação de dupla troca? A condição para a ocorrência dessa reação é que nós temos pelo menos uma dessas condições aqui, ó. Não é necessário que todas as condições ocorram simultaneamente. Não. Apenas uma condição dessas aqui estabelecida. Ou seja, que um dos produtos formados seja menos solúvel, quer dizer que um dos produtos formados tem que ser um precipitado, ou seja, um sólido insolúvel, ou se um dos produtos formados seja mais volátil. O que é volátil? Volátil é uma substância que tem um baixo ponto de ebulição, e quando ela se forma, ela acaba se desprendendo da solução em forma gasosa. Isso que é volátil. Ou, se um dos produtos seja ácido ou base, seja mais fraco em relação a um dos reagentes. Essa questão de mais fraco é atribuído à força do ácido e da base. Ou ainda, uma quarta possibilidade, que um dos produtos formados, também sendo ácido ou base, seja instável. O que é uma substância instável? É uma substância que se decompõe na temperatura ambiente. Mas a reação de dupla troca, além de ocorrer pelo menos uma dessas quatro condições, ela é acompanhada de uma evidência macroscópica, algo que você vê com os seus próprios olhos, a ocorrência da reação através de duas soluções incolores e transparentes formando um precipitado, ou através da formação de uma substância volátil que se desprende através da solução, através de uma efervescência, liberação de um gás, ou através da mudança de cor, quando você mistura duas soluções incolores e forma um produto colorido. Ou se você pegar, por exemplo, calcário ou mármore e colocar ácido sobre ele, você vai verificar a dissolução do sólido. Dissolução porque ele é solúvel? Não. Dissolução porque ele está sendo atacado pelo ácido, reagindo com ele. Ou ainda uma questão importante, a famosa reação de neutralização ácido-base. Um ácido reage com uma base formando sal e água. E muitos alunos me perguntam, professor PC,
A reação de neutralização é considerada uma dupla troca? Eu respondo para o aluno, sim, a neutralização é uma dupla troca. Mas você não disse que uma reação de dupla troca tem uma evidência macroscópica? Eu não consigo ver nenhuma dessas evidências que você falou quando um ácido reage com uma base formando sal e água. Não forma precipitado, não libera gás, não muda de cor e nem dissolve um sólido. É exatamente, mas a neutralização ácido-base é uma dupla troca, porque a evidência é mudança de temperatura. No caso, se você reage ácido clorídrico com hidróxido de sódio, forma cloreto de sódio e água, e a temperatura do sistema vai aumentar, porque a reação ela é exotérmica. E esse aumento da temperatura é uma evidência de que a reação de neutralização ácido-base é uma reação de dupla troca. Esse é um dos assuntos mais trabalhosos do nosso curso de Química. É bem minucioso, cheio de detalhes, e aí o aluno tem que saber, bom, se um dos produtos tem que ser um sólido, forma um precipitado, então o que o aluno tem que saber? O aluno tem que saber a ordem de solubilidade dos sais. Depois ele tem que saber a volatilidade dos ácidos e das bases, o grau de ionização e a instabilidade. Ah, isso é trabalhoso, hein? Bem trabalhoso. E isso cai com muita frequência na prova da Unesp, na FUVEST, na Unicamp, nesses longos anos dessa jornada, eu já enjoei de ver questões relacionadas a esse tópico. E aí, meu amigo, minha amiga que estiver presente me ouvindo, você tem que memorizar esta regra de solubilidade, de volatilidade, a força do eletróleo e a instabilidade. Isso tem que ser memorizado, senão não conseguimos fazer os exercícios. Esta tabela de solubilidade funciona assim. Aqui em azul estão os ânions constituintes dos sais, ou aqui no íon hidróxido que constitui uma base. Pois bem, quando esses ânions nitrato, nitrito e acetato que vêm do ácido acético formam sais, todos são solúveis sem exceção. Não existe nitratos, nitritos e acetatos insolúveis. Todos são solúveis. Portanto, digamos que eu tenha um exemplo aqui de um composto que pode aparecer num determinado exercício envolvendo reação de dupla troca. Vamos supor que eu tenha um sal chamado de nitrato de potássio. Esse sal é solúvel ou ele é insolúvel? Se ele for insolúvel, ganha um sólido aqui. Se ele for solúvel, coloco aquoso. Aqui está escrito que os sais que contêm nitrato, nesse caso aqui nós temos o nitrato de potássio. E como vocês podem ver aqui, está escrito que todos os nitratos são solúveis, sem exceção. Portanto, o nitrato de potássio é solúvel, e ele é solúvel, vai ganhar um aquoso aqui, quer dizer que ele está dissolvido, tá? Cloretos, brometos, iodetos e fluoretos, esses aletos, em geral, são solúveis, com exceção a esses aletos de prata, chumbo e mercúrio. Quando cloro, bromo, iodo e flúor estão ligados a prata, chumbo e mercúrio, formam um produto insolúvel e constituem um precipitado. Um precipitado campeão de audiências é o famoso cloreto de prata, certo? E o cloreto de prata é um sal solúvel ou insolúvel? Como eu consulto essa tabela? Bom, eu vejo aqui o ânion, né? O ânion constituinte do sal, que é o íon cloreto. E aqui eu vejo que o cloreto ligado ao íon prata, aqui está o íon prata,
ligado ao íon cloreto constitui um sal insolúvel, então vai ganhar um sólido aqui dentro dos parênteses, que ele constitui um precipitado. Cloreto, brometo, iodeto e fluoreto de prata, de chumbo e mercúrio é insolúvel e ele ganha esse sólido que indica que ele é um precipitado. Isso você tem que decorar, tem que memorizar isso aqui, tá? Não tem jeito, tá? Agora, outro caso, aqui diz que os sulfatos, de um modo geral, sulfatos formam sais solúveis, exceto quando eu tenho sulfato de cálcio, sulfato de estrôncio, bário, rádio e chumbo. Esses sulfatos são insolúveis. Um exemplo aqui é o caso do sulfato de cálcio, constituinte do giz ou do gesso. Sulfato de cálcio é solúvel ou insolúvel? Se for solúvel, vai ganhar aquoso aqui dentro dos parênteses. E se for insolúvel, vai ganhar um sólido. Então, aqui eu consulto essa tabela da seguinte maneira, verificando o ânion do sal, sulfato. E esse sulfato, por sua vez, está ligado ao cálcio. E aqui nessa tabela diz que o sulfato ligado ao cálcio forma um sal insolúvel. Então, ele é um sólido que constitui um precipitado, tá? Mas só forma precipitado se for sulfato de cálcio, estrôncio, bário, rádio e chumbo. Se não for nenhum desses aqui, então ele é solúvel, tá? Agora, nós temos aqui, no próximo caso, os hidróxidos e os sulfetos. Ao contrário dos anteriores, a maioria das bases e dos sulfetos formam compostos insolúveis, exceto, então, a minoria solúvel, que é considerado exceção, quando nós temos hidróxidos de metal alcalino, terroso e amônio. Quando esses cátions estão ligados ao íon hidróxido ou sulfeto, formam compostos solúveis. Exceção. Existe uma exceção aqui, senhores e senhoritas presentes. É o hidróxido de magnésio. O magnésio, ele pertence à família 2A. E aqui, como está escrito, seria hidróxido de metal alcalino terroso, seria solúvel? Sim, mas o hidróxido de magnésio é uma exceção. Ele constitui uma base insolúvel e, por isso, é um precipitado. Vou repetir. Hidróxidos de metais alcalinos terrosos e amônio são solúveis, exceto o hidróxido de magnésio, que pertence à família 2A e é uma base insolúvel. E é uma base insolúvel que aparece com muita frequência. Eu tenho até que ficar atento com essa base. Para finalizar aqui essa tabela de solubilidade, nós temos os sais de carbonato e de fosfato, que a grande maioria são insolúveis, mas fosfatos, carbonatos e os outros íons que não estão inclusos nessa tabela, ligados a metais alcalinos e amônios, formam compostos sais solúveis. Quer ver um que aparece com muita frequência? É o famoso carbonato de cálcio, constituinte das conchas, dos corais, cascas dos ovos, constituinte do calcário, mármore, calcita, etc. Carbonato de cálcio, constituinte do mármore, das conchas, dos corais, cascas dos ovos, etc. É solúvel ou insolúvel? Como eu verifico isso, se é solúvel ou insolúvel? Eu vou verificar aqui o carbonato. E eu vou ver que o carbonato ligado a um metal alcalino terroso, aqui não tem alcalino terroso, tá vendo? Só tem alcalino e amônio. Não tem alcalino terroso, então, consequentemente, eu deduzo que o carbonato de cálcio é insolúvel e constitui um precipitado. Certo? Memorizem essa tabela, isso é de extrema importância que o aluno saiba. Volatilidade. Quem são os ácidos e as bases voláteis? O que é uma substância volátil? É uma substância que tem baixo
ponto de ebulição e, por isso, quando formada, ela se desprende da solução. Quem são voláteis? Todos os hidrácidos, todos os ácidos que não têm oxigênio na fórmula, e 3 oxiácidos são voláteis: o ácido nítrico, o ácido nitroso e o ácido acético do vinagre. Se o ácido não estiver incluso nessa relação, então ele é fixo, ou seja, fixo quer dizer que ele é não volátil. A única base volátil que tem baixo ponto de ebulição e que se desprende da solução é o hidróxido de amônio, base fraca e volátil. Quanto ao grau de ionização, eu estudo por eliminação. Então, a minoria dos ácidos são fortes e a maioria são fracos. Então, se eu souber os fortes, que são esses aqui, se o ácido não estiver nessa relação, porque ele é fraco. Então, os ácidos fortes são bromídrico, iodídrico e clorídrico. Então, se o hidrácido não estiver aqui, então ele é fraco. Por exemplo, sulfídrico, H2S. Cianídrico, HCN. Não tem sulfídrico e nem cianídrico na relação dos fortes, porque eles são fracos, por eliminação. Agora, os ácidos fortes com relação aos oxiácidos, vocês já estudaram isso lá atrás. Não, nem tão atrás assim, né? Na verdade, no início do caderno 5, né? No estudo dos ácidos. Basta você subtrair o oxigênio do hidrogênio. Se der essa subtração 3 ou 2, o ácido é forte. Se der oxigênio do hidrogênio 1 é moderado, e se der 0 é fraco. Tá? E as bases fortes são metais alcalinos e alcalinos terrosos, e para a base se dissociar, ela tem que ser solúvel, consequentemente, a base solúvel é uma base forte. Exceto, como eu falei aqui, no hidróxido de magnésio, que é uma base insolúvel, e se é uma base insolúvel, ela não se dissolve, ela não se dissocia. Logo, a base insolúvel é fraca. E com relação à instabilidade, o único... Na verdade, existem outros ácidos instáveis, como o ácido sulfuroso, mas esse é o mais importante. Esse aparece quase que uns 80% dos exercícios. Gravem aí, por favor, gravem o que eu vou falar. Ácido carbônico, hidróxido de amônio, quando formados em uma reação de dupla troca, eles são representados entre o sinal de maior ou menor por serem instáveis. Esta é uma representação química que indica que esses compostos se decompõem quando formados. No caso do ácido carbônico, ele se decompõe em água e gás carbônico, quando formado. E no caso do hidróxido de amônio, ele se decompõe em água e amônia. Quando fizermos uma reação de dupla troca e esses compostos forem formados, é obrigatório colocar os produtos da decomposição quando eles se decompõem a temperatura ambiente, certo? São muitas informações, e isso faz parte do conhecimento que o aluno tem que ter para resolver os exercícios referentes à reação de dupla troca. E, principalmente, essa tabelinha ninja aqui, que faz com que vocês verifiquem se o composto é solúvel ou insolúvel. Por esse motivo, já que o aluno tem que saber tudo isso, é um dos assuntos mais trabalhosos da química, sem dúvida nenhuma, ok? Vamos disponibilizar essa videoaula depois para vocês, ok? Vamos lá, vamos fazer então agora, senhores e senhoritas presentes aí que estão me ouvindo, alguns exercícios para aplicar o que eu estou falando. Depois eu coloco no grupo do WhatsApp essa lista com esses exercícios que eu estou resolvendo para você abaixar, se você assim achar necessário. Esse primeiro exercício caiu na prova da medicina de Jundiaí, no último certame, aí, no último vestibular, e ele fala que um experimento para avaliar a reatividade dos ametais envolveu a reação entre água de cloro, de solução contendo cloro dissolvido em água,
e com iodeto de potássio, formando produtos solúveis em água. Bom, aqui ele já está entregando para vocês que os produtos são solúveis. E o resultado está aqui. Uma solução de cloro com água é incolor, a outra solução de iodeto de potássio em água é incolor, notem, mas quando coloca as duas em contato, olha aqui o aspecto macroscópico que indica que essa reação está ocorrendo. Pergunta letra A. Qual a evidência que indica a reação química? A formação desse produto colorido. Isso é precipitado? Não é precipitado, porque ele falou que os produtos são solúveis. Portanto, a evidência macroscópica que indica que a reação está ocorrendo é a formação de um produto colorido. Então, pode colocar formação, mudança de cor, né? Porque nós tínhamos um sistema incolor e depois da reação química ocorreu a mudança de cor. Das duas soluções originais, que eram incolores e formou um produto castanho, marrom acastanhado, né? Nem precisa citar a cor. A mudança de cor é a evidência macroscópica. Dentre os elementos químicos envolvidos na reação, quem é mais eletronegativo? Aí vamos dar uma paradinha de um instante aqui, vamos rever a ordem de eletronegatividade decrescente. Isso nós utilizamos nas primeiras aulas de química, quando vocês foram apresentados a tabela periódica. E naquela ocasião nós aprendemos uma propriedade periódica chamada de eletronegatividade. Naquela ocasião nós falamos para todos os alunos que essa ordem decrescente seria muito usada no decorrer do curso de Química. E essa ordem é a seguinte. Existe até uma frase que eu já particularmente usei e uso com frequência nas aulas e falo para os alunos memorizarem esta frase a fim de se lembrarem dos elementos mais eletronegativos em ordem decrescente, do mais para o menos. Fui ontem no clube brasileiro e somente comi pastéis horríveis. Fui ontem no clube brasileiro e somente comi pastéis horríveis. Memorizem esta frase, por favor. Isso é muitíssimo importante que todos vocês saibam. Para poder responder essa questão agora, por exemplo, aqui nós temos os elementos, os ametais, o cloro, e o outro ametal aqui é o iodo. Esses são os ametais que ele está se referindo. E ele quer saber quem é mais eletronegativo, é o cloro ou o iodo? Aqui está. O cloro é mais eletronegativo que o iodo. Dentre os elementos envolvidos, qual possui maior eletronegatividade? A resposta, o cloro. Escreva a equação balanceada que representa a reação química ilustrada na figura. Bom, cloro dissolvido em água vai dar cloro aquoso, mais iodeto de potássio aquoso também, né? Um detalhe, senhores e senhoritas, que é obrigatório que seja feito nas provas escritas de segunda fase, são os estados físicos, não deixem de colocar. O cloro é gasoso, mas quando colocado dissolvido em água, ele já falou que ele está dissolvido em água, então vai ficar aquoso, tá? Agora nós temos aqui uma reação chamada de simples troca ou de deslocamento. O cloro é um ametal, e a metal substitui a metal. Aqui o ametal é o iodo.
para o cloro substituir o iodo, esta reação só vai ocorrer se o cloro for mais reativo que o iodo. Mas nós já respondemos no item B, o cloro é mais eletronegativo que o iodo. Então, ele vai substituir o iodo. O cloro vai entrar no lugar do iodo, formando cloreto de potássio, que também é aquoso. Como é que você sabe? Além de saber a ordem de solubilidade, que os cloretos são solúveis, exceto prata, chumbo e mercúrio, ele também falou que os produtos são solúveis em água. Inclusive o iodo, hein? Ele falou, os produtos são solúveis em água. Então, o iodo, depois de substituído, ficará na forma molecular. Mas como ele falou que os produtos são solúveis em água, então vou colocar iodo aquoso. Balanceando essa equação, 2 átomos de iodo nos produtos, 2 átomos de iodo nos reagentes, 2 átomos de potássio e 2 átomos de cloro nos reagentes, 2 átomos de potássio e 2 átomos de cloro nos produtos, equação balanceada. Qual é o elemento que sofre oxidação e redução nessa equação? Aqui eu posso determinar o NOx, ou número de oxidação, que é uma aula que vocês tiveram antes do estudo dos ácidos. Essa aula de NOx estava no caderno 4, uma das últimas aulas. Potássio metal alcalino, o seu número de oxidação é +1, quem pertence à família é o A mais 1. 1 vezes 1 dá +1, então o iodo, que é um halogênio à direita, o NOx do iodo é -1. Tá? O NOx do iodo é -1. Aqui o cloro está na forma de substância simples, quando a molécula tem átomos iguais, e uma substância simples, o NOx vale 0. Aqui o potássio, novamente, da família OA, tem NOx +1. 1 vezes 1 dá +1. Aqui o cloro é o halogênio à direita, cujo NOx é -1. -1 dividido por 1 dá o NOx do cloro. E aqui a forma de substância simples vale 0. Aqui nós podemos constatar que o NOx do cloro vai de 0 para -1. Ocorre uma diminuição do NOx. Essa diminuição do NOx indica que o cloro está sofrendo uma redução. Ele está recebendo elétrons. Mas, alunos, meus amigos e minhas amigas presentes aí estão me ouvindo, não se preocupem, porque se você possa, eu esqueci tudo isso que já foi dito para você. Isso aí são as próximas aulas da frente 1 e também da frente 2 do caderno 6. Isso vai ser revisado, tá? Mas como essas questões elas envolvem vários assuntos, aí a gente acaba entrando em algum assunto que ainda vai ser estudado mais detalhadamente. Aqui o NOx do cloro do iodo passa de -1 para 0, ele está aumentando. E quando o NOx aumenta, indica que o elemento está perdendo elétrons. Ou seja, ao perder elétrons, ele sofre uma oxidação. Aqui está a resolução, então, da primeira questão. Vamos em frente, que coloquei 10 questões para resolver aí. Essa também caiu na mesma prova, Medicina de Jundiaí. Outra questão envolvendo reações. Se bem que aqui, na reação envolvida nessa primeira questão, era de simples troca. Vamos ver essa daqui agora. Questão número 2, um experimento para produzir gás carbônico e comprovar a sua formação pode ser realizado da seguinte maneira. Primeira etapa, adicionar uma solução X a um funil de decantação e gotejá-la sobre o bicarbonato de sódio. E nesse processo, observa-se a formação de gás carbônico. Na segunda etapa, por meio de uma mangueira acoplada no quitaçato, o gás carbônico produzido ele é borbulhado numa solução saturada de hidrogênio. O gás carbônico produzido na reação do reagente X com bicarbonato de sódio, ele é um óxido ácido, vocês já estudaram óxidos recentemente,
e já ouviram falar disso que eu estou reproduzindo aqui, óxido ácido mais base forma sal mais água. Aí ele fala que para a realização desse experimento dispõe-se de 4 soluções aquosas: hidróxido de amônio, cloreto de sódio e ácido clorídrico. Né? E aí ele fala qual das soluções disponíveis pode ser utilizada no primeiro experimento e qual o íon responsável por reagir com o bicarbonato e produzir a efervescência. Bom, a substância que vai fazer a reação com o bicarbonato de sódio e produzir a efervescência, o bicarbonato aqui vai reagir com ácido. É o ácido clorídrico, senhores e senhoritas, que vai reagir com o bicarbonato. Olha só a reação que ocorrerá. O ácido clorídrico, o íon, ele tem o íon H+, né, é solução aquosa, né, do ácido clorídrico, e notem que aqui na figura o bicarbonato de sódio encontra-se sólido. Lembrem-se que nessas reações químicas, nas provas dissertativas, é necessário que seja colocado o estado físico, fiquem atentos para as informações. E aqui a reação é chamada de dupla troca, né? Então nós temos o íon H+ e o íon Cl-, aqui nós temos o íon Na+ e o bicarbonato, que é -1. A dupla troca, né? Então o hidrogênio combina-se com o bicarbonato e o sódio combina-se com o cloreto. Soluções aquosas, ele falou, quer dizer, o cloreto de sódio é aquoso. Então nós teremos aqui a formação da solução aquosa do cloreto de sódio. Mesmo se você não soubesse a solubilidade, ele já falou aqui, ó, soluções aquosas de cloreto de sódio. E outra questão é o hidrogênio, que combina-se com o bicarbonato e forma o ácido carbônico. Mas o ácido carbônico, ele é instável. E por ele ser instável, ele automaticamente se decompõe em água com liberação do gás carbônico, este, por sua vez, responsável pela efervescência. Certo? Qual é o íon que vai reagir com o bicarbonato e produzir a efervescência? É o íon H+, aqui, ó. Através da reação, vocês podem constatar isso que eu estou falando. Tudo bem? Aqui está a reação química responsável pela efervescência. É o gás carbônico, que posteriormente, agora eu não vou precisar fazer a reação a seguir, porque ele já deu, né? Aí o gás carbônico, liberado aqui, reage com a água de cal, que é o hidróxido de cálcio, e forma um precipitado. Tá vendo um sólido aqui, pessoal? Então, esse sólido aqui, ó, que é o constituinte do precipitado de carbonato de cálcio, que é um composto insolúvel e que constitui um precipitado. Pronto, aí está a reação. Número 3, essa aqui é medicina de Santa Marcelina. Eu estou pegando sempre esses vestibulares de medicina da Unisa, Santa Marcelina, Unicid, Uninove, Unisanta, porque todos são realizados pela VUNESP. E a VUNESP tem um banco de dados que não é infinito, então dá para se perceber claramente qual a tendência da VUNESP para o seu vestibular. Reação de dupla troca é um dos queridinhos da VUNESP. Questão número 3. Em um experimento químico, testou-se a condutividade elétrica de 4 sistemas indicados nessa tabela. Letra A, escreva a equação balanceada que representa uma reação ocorrida. E qual é a evidência observada ao se misturar os sistemas 1 e 2? É entre o sistema 1 e 2 que vai ocorrer a reação. Vamos fazer agora a reação aqui do lado. Aqui nós temos a solução aquosa de nitrato de chumbo. E lembrem-se, ele já colocou o estado físico para facilitar o nosso trabalho, né? Mas se ele não tivesse colocado, é só você lembrar que todos os nitratos são solúveis, sem exceção.
mais o iodeto de sódio, que também é solúvel. Agora aqui nós vamos fazer a reação de dupla troca. E lembre-se que eu falei no início da apresentação desta aula de hoje. A reação de dupla troca tem uma evidência macroscópica que garante, olha lá, você está vendo? Está ocorrendo a reação. Está ocorrendo por quê? O que você está vendo que indica que a reação ocorre? É isso que nós vamos constatar. Qual é a evidência macroscópica? Aqui, esses dois íons nitrato, invertendo o índice de baixo para cima, eu tenho a carga do metal e o íon nitrato, que é -1. Agora, nós teremos a reação de dupla troca, né? Chumbo combina-se ao iodo, o sódio combina-se ao nitrato. E vocês estão percebendo aqui, senhores e senhoritas, que não tem mais a solubilidade dos produtos formados. Não tem mais a solubilidade dos produtos formados, significa que o aluno tem que saber a questão daquela tabelinha de solubilidade, porque se ele não souber, esse exercício não sai, não se resolve. Eu tenho dois produtos aqui, pessoal. O primeiro produto é o nitrato de sódio e o segundo produto é o chumbo combinado ao iodo. E agora vamos fazer o acerto da fórmula através das cargas. O sódio ele é +1, o íon nitrato ele é -1, +1 com -1 deu 0, essa fórmula está correta. O chumbo, por sua vez, tem carga +2, o iodo tem carga -1, e essa fórmula está errada. A soma das cargas tem que dar 0. Ela está errada, mas para ela ficar correta é fácil. Eu pego essa carga e cruzo de cima para baixo, e pego o índice, multiplico pela carga, e eis que a carga agora, a soma das cargas se anulou. Vamos balancear 2 átomos de iodo nos produtos e 2 átomos de iodo nos reagentes. 2 átomos de sódio e 2 íons nitrato nos reagentes e 2 nos produtos. Pronto, a equação está balanceada. Quem é o precipitado? É o nitrato de sódio ou é o iodeto de chumbo? Quem é o precipitado? Vamos voltar aqui na nossa tabelinha? Vamos mais uma vez rever? Nitrato de sódio, cloreto e iodeto de chumbo. Nitratos. Todos os nitratos são solúveis, então o nitrato de sódio é solúvel. Iodeto, aqui está, de chumbo. Aqui, iodeto de chumbo é insolúvel. Iodeto de chumbo é insolúvel. Consequentemente, aqui está a formação do produto insolúvel, que, por sua vez, constitui a formação do precipitado desta reação. Viram, senhores e senhoritas? É necessário que vocês memorizem, certo? Aquela tabela de solubilidade. A resposta do item B: qual é a evidência que indica que esta reação está ocorrendo? É a formação do precipitado. Resposta do item B. Formação do precipitado. Tudo bem? Tudo em ordem, meus amigos, minhas amigas? Esse é um assunto que vale a pena você dedicar algum tempo do seu estudo. Esse tem muita probabilidade de cair no seu vestibular para os nossos vestibulares regionais. O NISA, Medicina de Santo Amaro, esse aqui, né? O experimento a seguir demonstra uma reação química, onde ele coloca neste recipiente, que é um funil de decantação, o ácido clorídrico aquoso. Notem, olha o estado físico aqui. E aqui nós temos raspas de zinco metálico. O ácido, em contato com o zinco, ocorrerá a formação de hidrogênio gasoso formado aqui na água. Essas bolhas são referentes ao hidrogênio.
apresente a equação balanceada que representa a reação ocorrida. Senhores, senhoritas, essa é uma reação de simples troca ou de deslocamento, viu? Onde aqui nós temos o zinco, que é um metal, que vai reagir com uma solução aquosa de ácido clorídrico. E uma reação de simples troca ou deslocamento ocorre da seguinte maneira: metal substitui metal, mas para o metal substituir só se ele for mais reativo. O zinco é um metal. E quem é metal nessa fórmula? Ih, não tem metal aqui. Como assim não tem metal? Tem o cloro, que é um ametal, e tem o hidrogênio, mas o hidrogênio não é metal, não é ametal, nem semimetal. Mas o hidrogênio, ele pode assumir comportamento de metal a metal, depende com quem ele está ligado. Aqui, o hidrogênio está ligado a um ametal. Então, ele, nesta fórmula, tem papel de metal. Então, se houver substituição, o zinco vai substituir o hidrogênio do ácido clorídrico. Mas, para o zinco substituir o hidrogênio do ácido clorídrico, só se o zinco for mais reativo do que o hidrogênio. E o zinco é mais reativo do que o hidrogênio? Vamos parar aqui. Vamos parar aqui um minuto, eu já volto, porque agora eu preciso mostrar para vocês a ordem decrescente de eletropositividade. Aqui no início da aula eu apresentei a ordem decrescente de eletronegatividade, né? Agora eu vou mostrar a ordem decrescente de eletropositividade. A eletronegatividade, ela corresponde à ordem no que se refere à propriedade da eletronegatividade. E essa vai ser a propriedade, o contrário da eletronegatividade, que é a eletropositividade. Enquanto a eletronegatividade, ela variava, aumentava, nos períodos ou séries da esquerda para a direita e de baixo para cima nas famílias, não variando para os gases nobres, porque os gases nobres já são estáveis e não precisam atrair elétrons. Essa propriedade da eletronegatividade e da eletropositividade é o contrário. A variação dessa propriedade periódica, nos períodos, ela vai aumentar da direita para a esquerda, conforme aquela ordem do raio que mede o tamanho do átomo e de cima para baixo. Nota, é o contrário, né? Quem é o mais positivo da tabela periódica? Os metais alcalinos. Aí, à medida que eu vou caminhando da esquerda para a direita, aí essa ordem vai diminuindo. Em segundo lugar, os alcalinos terrosos. E aí, professor PC, e na família 1A e 2A, como ocorre essa variação? Como aumenta isso? Na mesma família, de cima para baixo. Por exemplo, o lítio é mais eletropositivo que... é menos eletropositivo que o frâncio, por exemplo, tá? Aí, à medida, como eu falei, eu vou caminhando da esquerda para a direita, aí essa eletropositividade vai diminuindo. Metal alcalino, alcalino terroso, alumínio, aí vai diminuindo. Depois do alumínio tem manganês, zinco, cromo, ferro, cobalto, ferro, cobalto, níquel, estanho, chumbo. Aí vai aparecer o hidrogênio aqui, ó. O hidrogênio, ele não é metal,
Mas se ele estiver ligado a um ametal, como no HCl, ele passa a ter comportamento de metal. Mas o hidrogênio também não é ametal. Mas por que ele apareceu na ordem de eletronegatividade? Porque se ele estiver ligado ao metal, ele passa a ter comportamento de ametal, como o hidreto de sódio, por exemplo. O hidrogênio é menos reativo do que todos esses metais aqui. Metais alcalinos, terroso, alumínio, manganês, zinco, cromo, ferro, cobalto, níquel, estanho, mas ele é mais reativo em relação ao bismuto, cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Esses três últimos metais são os chamados metais nobres da tabela periódica. E a nobreza de um metal é dada pela sua pouca reatividade. O metal nobre é aquele pouco reativo. Prata, platina e ouro são os nobres. Bismuto, cobre, mercúrio, prata, platina e ouro são menos reativos que o hidrogênio. Tá brincando que eu tenho que saber isso? E o pior que sim, né? Pior que é necessário. Por isso esse assunto é um dos mais exigentes da química. O aluno tem que ter uma série de conhecimentos para fazer esse tipo de questão. Como o zinco é mais reativo que o hidrogênio, ele vai substituir o hidrogênio, vai assumir o papel do hidrogênio, e ele vai ficar com a carga do hidrogênio também? Não. O cloro, ou melhor, o zinco não vai ficar com a carga do hidrogênio, porque ele não tem essa carga. A carga do hidrogênio é mais um, e o zinco, ele é bivalente. O zinco e os metais alcalinos terrosos têm carga mais 2. Então, essa fórmula está errada. E para ela ficar correta, é fácil, basta eu pegar essa carga, invertê-la de cima para baixo, e aqui embaixo ela vira índice. E o cloreto de zinco é solúvel ou insolúvel? Aí entra em questão a tabela da solubilidade. Cloretos são solúveis. Quais são os cloretos que formam precipitado? Cloreto de prata, chumbo e mercúrio, que forma precipitado. Como aqui não é prata, não é chumbo e nem mercúrio, então cloreto de zinco é solúvel. E se é solúvel, eu chamo ele de aquoso. Tudo bem, pessoal? Tudo em ordem? Vou fazer mais um. Mas a grande maioria desses exercícios é a VUNESP. Mas a FUVEST também pede isso na primeira fase ou na segunda. E a Unicamp, idem. É que eu peguei aqui os exercícios mais recentes, tá? Número 2, 5. Dentre as etapas utilizadas na estação de tratamento de água, a floculação é um processo que visa retirar partículas em suspensão presentes na água a ser tratada. Isso é conseguido mediante adição de reagentes químicos que produzirão hidróxido gelatinoso e pouco solúvel, capaz de absorver partículas suspensas de modo a formar flocos ou flóculos. Em seguida, a água é submetida a uma agitação mecânica para possibilitar que esses flocos se agreguem com as demais partículas em suspensão, permitindo sua decantação mais rápida. Em determinada estação de tratamento de água, o processo de floculação foi realizado adicionando-se hidróxido de cálcio à água. Em seguida, adicionaram-se cloreto de ferro 3. Considerando que os reagentes... essa informação é importantíssima! Os reagentes encontram-se dissolvidos na água. Ele deu a solubilidade para você. Ele falou hidróxido de cálcio e o cloreto de ferro 3 são solúveis. Aí ele pede, escreva a equação balanceada que representa a reação ocorrida e escreva o nome do produto responsável pela floculação. Aí você fala, mas PC, pensa comigo, se o examinador da VUNESP falou da solubilidade no enunciado, por que você pediu para eu memorizar aquela tabela?
Porque ele é um camarada bipolar. Às vezes ele faz esse tipo de questão dando a solubilidade, e na outra prova ele não coloca nada. E o aluno tem que saber. Seria irresponsabilidade minha falar para você, não, não, todos fazem assim, ó. Não é verdade. Por isso é obrigatório que os alunos memorizem a ordem de aquela tabela de solubilidade. Se ele der, você resolve. Se ele não der e você souber, você vai resolver também. Hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio. Cálcio é metal alcalino terroso, portanto, ele tem carga mais 2, e para tal é necessário 2 íons hidróxido aquoso. E o cloreto de ferro 3. O cloreto vem do ácido clorídrico, o cloreto tem carga menos 1, e para que a carga do ferro seja mais 3, eu preciso de 3 íons cloreto. Reagentes encontram-se dissolvidos em água, então esse cloreto também é solúvel, aquoso. Agora vamos fazer a dupla troca. As cargas aqui são o cálcio, então, proveniente do hidróxido de cálcio, tem carga mais 2, o íon hidróxido, a carga menos 1. Aqui, fazendo o mesmo procedimento, o 3 íons cloreto faz com que temos a carga do ferro mais 3 e o íon cloreto é menos 1. Pronto, e agora? Está na hora de fazer o troca-troca. Ai, PC, como assim? A troca dos íons de posição, rapaz. Positivo de um com negativo do outro e depois troca. Aí eu vou colocar, então, o cálcio combinado ao cloreto. Primeiramente, o cálcio combinado ao cloreto. Depois, eu coloco o ferro combinado ao íon hidróxido. E vamos fazer os acertos das fórmulas através das cargas. O cálcio, a carga dele é mais 2. As cargas são as mesmas na dupla troca, tá? O íon cloreto é menos 1. O ferro é mais 3 e o íon hidróxido é menos 1. As duas fórmulas não estão corretas, porque a soma das cargas não deu 0. Mas para dar 0, o que eu tenho que fazer? Cruzar as cargas. Eu passo as cargas de cima para baixo e eu transformo em índice. E eu pego esse índice e multiplico pela carga e tenho soma 0. 2 vezes menos 1, aqui deu menos 2. Menos 2 com mais 2 deu 0. 3 vezes menos 1 deu menos 3. Menos 3 com mais 3 deu 0. E a solubilidade? Aqui ele falou, olha só aqui que está escrito. Na estação de tratamento é conseguido mediante adição de reagentes químicos que produzirão, aqui está, um hidróxido gelatinoso pouco solúvel. Isso é um sal. E esse é o hidróxido gelatinoso na qual ele se refere. Escreva o nome do produto responsável pela floculação. Hidróxido de ferro 3. Não, só ferro PC serve? Não, porque nós temos também o ferro 2. Para metais que tem o NOx variável, é obrigatório colocarmos o NOx em algarismos romanos. Vamos balancear então. Bora lá. Aqui eu tenho 3 hidróxidos e aqui eu tenho 2 hidróxidos. Como eu faço esse balanceamento? 3 e 2, você inverte. Não entendi. Como assim? Esse 3 você coloca na frente do 2 e o 2 você coloca na frente do 3. Tá. 2 vezes 3, 6 íons hidróxido de um lado, 3 vezes 2 e 6 íons hidróxido do outro. Valeu. 3 átomos de cálcio nos reagentes, 3 átomos de cálcio nos produtos. 2 átomos de ferro nos produtos e 2 átomos de ferro nos reagentes. 2 vezes 3, 6 átomos de cloro nos reagentes, e 3 vezes 2, 6 átomos de cloro nos produtos.
Bora lá para terminar esse último de hoje. Outro da Bunesp. Olha só que exercício top de linha. Ele está colocando aqui num tubo de ensaio uma substância, uma solução, e está com a evidência macroscópica aqui, ó, que essa reação está ocorrendo pela formação desse produto esbranquiçado, né? Então ele diz assim: a imagem mostra a transformação química que ocorre na formação de um precipitado, e foram, para formar o precipitado, adicionada solução de bário contida num tubo de ensaio e gotas de uma solução que contém o sulfato. Escreva a equação completa dessa transformação química quando o bário está na forma de cloreto e o sulfato está na forma de magnésio, devidamente, olha lá, dissolvidos em água. Mais uma vez, ele deu a solubilidade para vocês. Colocados em contato, explique se a mesma imagem pode ser utilizada se trocar cloreto de bário por hidróxido de sódio. Bora lá, vamos então primeiro fazer são duas reações, né? A primeira reação é o cloreto de bário. Cloreto de bário. Dissolvidos em água, então esse cloreto é solúvel, então forma aquoso, mas o sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio, mesmo ele ter dito que eles são solúveis em água, os sulfatos são solúveis, com exceção do sulfato de cálcio, bário, estrôncio e chumbo, que forma precipitado. As cargas aqui são: o bário é metal alcalino terroso, então a carga do bário é +2 e o cloreto do ácido clorídrico é -1. O magnésio alcalino terroso é +2 e o sulfato do ácido sulfúrico é -2. Feito isso, agora eu vou fazer a dupla troca. O bário combinado com o sulfato e o magnésio combinado com o íon cloreto. O magnésio combinado com o íon cloreto vai formar o cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio. E ele já falou aqui que o precipitado, pessoal, é o sulfato de bário. Então, o cloreto de magnésio é solúvel. Porque ele já disse ali no enunciado que o precipitado é o sulfato de bário. Esse cara aqui, ó. Sulfato de bário, que constitui o precipitado branco. Aqui está o sulfato de bário, então. BaSO4, e aqui ele vai ganhar, dentro dos parênteses, o sólido que constitui o precipitado. Aí ele fala: me diga o seguinte agora, depois que você fez essa reação, eu posso substituir cloreto de bário por hidróxido de sódio e formará precipitado também? Bom, vamos ver. Cloreto de bário é substituído pelo hidróxido de sódio, o NaOH. Os hidróxidos de metais alcalinos, terrosos e amônio são solúveis, e ele vai agora reagir com o sulfato de magnésio. Esse não vai mudar, esse aqui é o mesmo. Caso esta reação ocorra, então nós teremos aqui o seguinte: as cargas são: o sódio metal alcalino é +1, o íon hidróxido é -1, o sulfato é +2 e o sulfato é -2 e o magnésio é +2. E agora eu vou trocar os pares aqui de posição. O sódio combinado com sulfato e o magnésio combinado com hidróxido. Sulfato de sódio para não estender muito, é o Na2SO4, mas o outro é o hidróxido de magnésio. Bacana! Ele não deu, ele deu a solubilidade aqui, né, dos reagentes.
ele deu a solubilidade dos reagentes, mas se eu não souber aquela ordem de solubilidade, eu não resolvo essa questão mesmo com aquele dado. Não resolve essa questão, por quê? Porque agora eu preciso saber a solubilidade do sulfato de sódio e do hidróxido de magnésio. Todos os sulfatos são solúveis, exceto o sulfato de cálcio, bário, estrôncio e chumbo. Como aqui não é cálcio, bário, estrôncio nem chumbo, então esse sulfato de sódio é solúvel. Os hidróxidos de metais alcalinos e terrosos e o íon amônio é solúvel, mas o hidróxido de magnésio é o quê? Insolúvel e constitui um precipitado. Explique, se essa imagem pode ser utilizada para ilustrar a transformação que ocorre se trocar cloreto de bário por hidróxido de sódio, senhor? Sim, pode ser substituído, porque o hidróxido de magnésio também forma um precipitado branco. Senhores, senhoritas, eu vou fazer essa aula em duas partes, porque aqui eu peguei uma sequência dessa lista, mas eu vou deixar isso para a próxima aula, por entender que esse assunto é muito relevante. E ele desligou na minha cara aqui. Então, eu vou continuar essa aula daqui a exatamente 15 dias, e eu agradeço a todos a atenção. Muitíssimo obrigado por tudo, e vamos subir essa aula depois para vocês assistirem em detalhes. Boa noite a todos e tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado pela atenção. Muito obrigado.